Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Física com Edu. Eu sou o professor Eduardo e hoje a gente vai falar a respeito do número atômico, do número de massa, tá bom? Como a gente calcula o número atômico, o número de massa, também como a gente calcula o número de nêutrons. É importante o entendimento disso para a compreensão da tabela periódica, para a compreensão também dos isótopos, isóbaros, isótonos, para a compreensão em si do átomo, né? Então tá, o que seria o número atômico? O número atômico, ele é representado pela letra Z, tá bom? A gente representa o número atômico pela letra Z e ele é um número correspondente à carga nuclear, tá bom? Ou seja, o que isso quer dizer? Que é o número de prótons existente no núcleo. Então, se vocês observar aqui, nesse pontinho aqui, por exemplo, esse pontinho que eu tenho aqui, que eu estou marcando aqui, digamos que é o núcleo, tá? E dentro desse núcleo, a gente tem o que? Tem prótons, tá? A gente tem os prótons e a gente tem os nêutrons. É importante esse entendimento. E eu estou querendo dizer que o meu número atômico, que é representado pela letra Z, é igual ao número de prótons. É isso daqui. Tá, professor, mas então por que eu não chamo prótons, eu chamo número atômico, tá? Na verdade, isso daqui foi uma maneira para a gente poder descrever na tabela periódica cada elemento químico, tá bom? Então, cada elemento químico tem um determinado número atômico correspondente. A gente não fala número de prótons, então a gente fala número atômico, tá? O número atômico, além de ser igual ao número de prótons, ele também é igual ao número de elétrons. Isso tudo em seu estado o que? Fundamental, tá? No estado fundamental. Isso é até importante, eu vou até descrever aqui. Eles são iguais no estado fundamental. Bem, deixa eu afastar um pouquinho aqui. No estado fundamental, tá? Como assim, professor? Estado fundamental é o estado que ele se encontra, na verdade, natural, antes de sofrer qualquer interferência humana, por exemplo, qualquer interferência humana ou qualquer outra interferência que vai ocasionar a mudança desse estado que ele se encontra, tá? É importante você entender isso. Então, só para finalizar essa descrição, tá, pessoal? Só para finalizar a descrição aqui, então vou escrever aqui para vocês que o número atômico, tá? Que o número atômico nada mais que é o número, tá? O número correspondente à carga nuclear. Não tem esse acento aqui, pessoal. Tá bom? Deixa eu escrever aqui novamente. Carga nuclear. Isso daqui é importante. Então, ele é igual ao número de prótons e também ao número de elétrons no seu estado fundamental. Então, aqui a gente definiu o que é o número atômico, tá? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para análise. Ok? Agora, o número de massa. O que seria o número de massa, tá bom? É importante a gente ter uma definição a respeito do número de massa aqui, que esse número de massa não significa a grandeza massa, tá bom? Esse número de massa que a gente fala, não, tá? Isso é muito importante. Não indica a grandeza, tá? Não indica a grandeza, isso é importante. Não indica a grandeza física massa.
Isso daqui é importante a gente saber, se atentar, tá? Ela apenas indica, né, o número de partículas que contribuem de forma mais significativa para a massa do átomo, tá? Só indica a quantidade de partículas que contribui para a forma significativa, né, da massa do átomo, tá? Só isso. Então tá. E ela, a massa aqui é representada pela letra A. E o que seria esse número de massa? A soma de próton mais a soma de nêutrons, tá bom? Então, o número de massa nada mais é que a soma de próton mais a soma de nêutrons. Por que eu não estou dizendo justamente que isso é a grandeza física massa em si? Porque se eu fosse analisar o átomo de uma forma mais detalhada, a gente tem em sua constituição também tem os quarks, tem outras constituições que faz parte isso do núcleo atômico, sem falar também dos elétrons que estão na eletrosfera. Então, geralmente, isso não indica a grandeza física massa, tá? Então, isso é importante a gente saber. Beleza. Após eu saber disso, como que eu sei a representação, tá? Desses elementos aí, de que maneira eu posso fazer essa representação deles. Então, bora aqui. O que que acontece, pessoal? Imagine a seguinte situação. Eu tenho um elemento sódio, tá? Aqui eu tenho um sódio. E digamos que vocês encontram, tá? Vamos ver aqui que vocês encontram. Vocês encontram um determinado, só um momento. Deixa eu ver se eu consigo alterar aqui. Tá, bora lá. Digamos que aqui vocês encontrem um número que estipulado aqui embaixo, 11, e um número aqui em cima, 23, tá? O que que isso significa, tá? Isso daqui é uma forma que a gente representa fora da tabela periódica. São maneiras que a gente representa fora da tabela periódica, tá? É uma representação, isso daqui, simbólica. Uma representação, isso é importante a gente saber, fora da tabela periódica. São só maneiras que os professores usam na hora de fazer os cálculos no quadro, para facilitar, tá? Beleza. Após isso daqui, o que eu quero dizer para vocês, tá? Digamos que esse 11, tá? Esse 11, ele significa o meu Z, número atômico, tá? Meu Z, número atômico. Então, significa que aqui eu tenho 11. Ao mesmo tempo, eu tenho também o P, que é o número de prótons, que é 11. Que esse elemento, digamos que ele está no estado fundamental. E eu tenho também o elétron, que é 11. Combinado? Então, eu sei que eu tenho um 11 e 11. Esse daqui, então, vocês estão sabendo que é o meu número atômico quando vem aqui. Esse de cima, aqui, é o meu número de massa. Então, eu estou querendo dizer que o meu ar é igual a 23. Combinado? Isso daqui é importante a gente saber, tá bom? Beleza. Após essa compreensão aqui, tá? Após esse entendimento, bora lá. Continuar o cálculo. Agora acontece a seguinte situação. Vou botar aqui pro lado, né? Beleza. O que que acontece aqui agora? Passar uma linhazinha aqui para a gente finalizar. Digamos que eu quero calcular o número de nêutron desse meu sódio, tá? Qual o número de nêutron? Então, digamos que eu faço a seguinte pergunta: qual o número de nêutron? Qual o número de nêutrons? Como que eu vou calcular, tá bom? Isso é importante a gente saber. Eu sei o seguinte, tá, pessoal? Eu sei o seguinte, que a massa atômica, o número de massa atômica, na verdade, ele nada mais é que
igual a soma de próton mais nêutrons. Ou eu poderia escrever a soma do número atômico mais nêutrons. Também eu posso escrever dessa maneira, tá bom? Uma coisa igual a outra, tá? Ok. Então, se eu estou querendo calcular, aqui, vamos mudar um pouquinho a cor. Se eu estou querendo calcular aqui o meu número de nêutrons, então eu vou fazer de que maneira? Eu vou só fazer uma correçãozinha aqui. Nêutrons, geralmente, a gente escreve com a letra minúscula, tá? Aqui, então eu vou colocar aqui. Mais N, tá? Então, se eu vou calcular o meu N, eu vou isolar ele. Se a fórmula é A igual a AP, digamos que pode ser P mais N, e eu quero isolar o meu N, então vai ficar N igual a menos P, tá bom? Por que menos P, professor? Porque esse P está desse lado, passa para o outro lado trocando o sinal. Beleza? Ok. Então vai ficar N igual a. O A, que é a massa, o número de massa, corresponde a quanto? Nessa análise que a gente estava fazendo aqui, se a gente voltar aqui e verificar, o nosso A corresponde a 23. Então a gente vem aqui, tá bom, pessoal? A gente vem aqui e coloca 23. Menos o P. O P corresponde a quanto? A gente viu lá que era 11. Então, o meu N vai ser igual ao que? 23 menos 11, que vai ser igual a 12. Então, eu sei que o meu número de nêutrons, no caso, meu número de nêutrons é igual a quanto? Meu número de nêutrons é igual a 12. Tá bom, pessoal? Então, beleza. Então, na verdade, aqui a gente já achou, tá? A gente já achou essa primeira parte da resposta. Aqui, então, a gente já achou isso. E só para finalizar essa análise aqui, só recapitulando. Vocês sabem que para calcular a massa, o número de massa é igual próton mais nêutrons, tá bom? Ou uma outra forma de eu dizer isso daqui, poderia ser número atômico mais nêutrons, tá? Só são maneiras de descrever aqui, porque o número atômico é igual ao número de prótons, tá bom, pessoal? Então, beleza, nessa aula foi isso. Na próxima eu vou vir com uma sequência de exercíciozinho para a gente calcular o número de massa, o número atômico, o número de prótons, encontrar também o número de elétrons, para a gente poder ver quando acontece, quando o elemento não está no seu estado fundamental, de que maneira você também pode resolver determinados exercícios. Então, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, tá? Ative o sininho para estar recebendo as notificações quando for enviado um vídeo novo e comenta, dá um joinha aí e ajuda o canal a crescer. Muito obrigado, um grande abraço.